Com o lançamento dos novos processadores Intel Broadway, tendo como carro-chefe o i7-6950X de 10 núcleos e 20 threads, os fabricantes estão ampliando seu leque de opções de placas-mães x99 com socket LGA 2011 V3 para atender esses novos chips, e a ASUS é uma delas. Nesse vídeo nós vamos conhecer a ASUS ROG Strix X99 Game, a primeira placa-mãe da ASUS que unifica as marcas ROG e Strix e traz o suporte completo a esses novos processadores, mantendo a compatibilidade com os processadores Haswell e anteriores. Eu sou o Lucas Peperaio e esse é o canal Peperaio Hardware. Water Cooler Custom, customização de máquinas e componentes de hardware em geral, incluindo combos pré-definidos, é na Performance Solutions. Para cabos sleeve modulares ou extensores, acesse a Monkey Custom. Na Saltcomp Informática você poderá comprar o seu hardware preferido e aproveitar o cupom de desconto Peperaio. E para acessórios e máquinas gamer voltadas para jogadores casuais ou entusiastas, conheça e visite a loja Análise Informática. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um unboxing da placa, nós vamos conhecer ela, vamos dar uma olhada nos seus principais recursos, né? Fazer um overview, vamos dar uma olhada na UEFI BIOS, em alguns dos seus softwares, enfim, testar uma das novidades que é, por exemplo, Aura RGB Lightning, um dos principais chamativos dessas novas placas que estão sendo lançadas. Então aqui embaixo nós temos esse selo que indica que essa placa tem LEDs RGB que você pode controlar através do software Aura. Então, através desse software você consegue, por exemplo, fazer com que os LEDs sigam o ritmo de uma música ou que eles indiquem a temperatura do processador de acordo com a cor. Você consegue também deixar eles respirando, deixar eles estático ou deixar simplesmente desligado, além de outros vários recursos disponíveis nesse software. Então, como vocês estão percebendo, definitivamente nós estamos na geração dos LEDs, não apenas a placa-mãe, mas em praticamente todos os componentes de um computador. Vamos então para o unboxing da placa. Vocês estão vendo aqui a caixa toda preta, bem bonitona. Nós temos aqui a logo Strix em várias cores, indicando já o RGB. Ela está diferente daquela logo antiga que a gente conhecia e também não tem o mascote da coruja mais. Aqui na parte de cima nós temos a Republic of Gamer bem pequena. Bom, eu estou um pouco confuso sobre por que da ASUS ter misturado essas duas marcas até então distintas, né? Strix representava produtos de baixo custo, mais de entrada, e o ROG representava produtos para entusiastas, geralmente mais caros que os produtos da linha Strix. Agora a gente tem uma única coisa, Strix ROG. Né? Provavelmente a ASUS esteja querendo simplificar essas várias submarcas que foram sendo criadas com o tempo. Por exemplo, nós temos também a The Ultimate Force, né? Ou vai ser apenas nessa linha de produtos? Vamos ver o que vai acontecer, né? Nós temos aqui outros selos na parte de baixo, além do Aura, o Intel Core, Intel Chipset, NVIDIA SLI, AMD Crossfire, Windows 10 Ridge e um selo de um jogo que eles estão entregando aqui, 15 dias de conta, né? Na parte de trás, como de costume, nós temos uma foto da placa mostrando seus principais recursos. Nós temos aqui algumas das tecnologias Aura, nós temos a Top Speed Networking, nós temos o áudio, nós temos os sistemas de proteção, que eu vou detalhar ao longo do vídeo, nós temos as opções de conectividade ultra rápidas, Wi-Fi M.2, U.2, USB 3.1 tipo A e tipo C. Vamos agora para o unboxing. Então, a gente abre aqui, já dá de cara com a placa. Eu já estive fazendo alguns testes com ela, então isso aqui é um unboxing fake, né? Não é aquela primeira impressão que eu tô tendo. A primeira impressão é muito boa, tá? Realmente a placa é muito bacana e vem muito bem embalada. Então, como de costume, plástico antistático. Vou deixar a placa aqui do lado, daqui a pouquinho a gente olha para ela. Nós temos aqui uma caixa, que vem a placa, né? Vou deixar aqui no chão. E aqui nós temos os acessórios separados em 4 compartimentos. Então vamos dar uma olhada no que essa placa vende. São muitos acessórios, é algo já esperado para uma placa ROG, né? É uma placa um pouco mais cara e justifica vir tantas coisas assim. Então vamos lá. Nós temos aqui uma ponte para SLI flexível. Nós temos aqui alguns adesivos, na verdade são 3 adesivos, porque você pode substituir os adesivos que ficam ali naquela carenagem do painel traseiro e em cima do chipset. Eles não têm iluminação, então você pode colocar o rosa, o verde, o prata, que é um prata preto, né? Ou deixar o que vem já, que é o laranja, tudo bem? Nós temos aqui aquele Q-Connector, que é aquele conectorzinho que você coloca
diretamente ali nos headers do painel frontal para facilitar, né? Você encaixa aqui, você encaixa o Q-Connector diretamente lá na placa-mãe. Nós temos adesivos ROG, como de costume, são adesivos bem bacanas também. Nós temos aqueles labels, né, aqueles rótulos para você nomear os seus cabos, aí se você for querer usar, né? Uma badzinha bem bonita da ROG, essa badzinha aqui faz muito sucesso, para você colar aí no seu gabinete, principalmente se você for fanboy da ASUS. Nós temos aqui o DVD de drivers e softwares Strix X99 Game. Nesse momento você pode instalar diretamente daqui, porque a placa é recém-lançada mesmo, então é muito provável que os softwares vão estar atualizados, né? Mas por precaução você pode baixar do site do fabricante. Aqui nós temos Wi-Fi, né? Você pode conectar na parte de trás da placa-mãe para utilizar o Wi-Fi dela. Eu tenho isso aqui na minha placa-mãe, eu nunca utilizei, eu sempre prefiro utilizar a rede cabeada mesmo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 cabos SATA, ok? Né? Que seja um padrãozinho. Nós temos aqui um extensor para você colocar a fita LED, né? Eu até não comentei com vocês, essa placa-mãe tem um suporte para você usar fita LED RGB, de até 2 metros, de até 2 amperes, 12 volts. E você pode fazer a extensão disso aqui, porque dependendo do seu gabinete você não consegue passar certinho, com essa extensão você consegue fazer isso, ok? E o legal é que se você gosta de LEDs, você consegue fazer com que a placa-mãe controle o LED do seu gabinete também, então fica tudo numa única sincronia. É uma coisa legal para quem gosta de LEDs, né? Espelho do painel traseiro, que tem aquele recurso que não deixa você se cortar, é bem legal isso aqui. Quem mexe com máquina já há bastante tempo sabe que como isso aqui corta a mão, é uma coisa bem chata. Nós temos braçadeiras, nós temos parafusos para M.2, uma ferramenta de instalação de CPU para facilitar a instalação, e aqui nós temos o manual da Strix X99 Game. Eu gosto bastante de ler os manuais, você aprende coisas novas sobre a sua placa-mãe, recomendo que vocês leiam também para conhecer mais, beleza? Cara, são muitos e muitos acessórios, é uma pilha de acessórios, e eu acabei de derrubar um deles, espero que não seja nada importante. Vamos então dar uma olhada mais de perto na placa. ASUS X99 Strix ou Strix ROG Gaming. De fato é uma placa muito bonita, muito bem acabada, a gente percebe isso só de olhar para a placa. Uma coisa legal é que ela é uma placa neutra. Então, por exemplo, você vai montar uma máquina toda branca, uma máquina toda vermelha, toda verde, laranja, você consegue combinar bem, porque ela é toda preta, os slots são pretos, os conectores são cinzas no máximo, essas carenagens também são escuras, então você consegue combinar legal. Vamos começar pela área do processador, para quem está acostumado com outras placas-mãe inferiores a X99, esse aqui é um Big Socket. Aqui nós temos o LGA 2011 V3, que suporta os processadores Haswell E e Broadwell E. Ele é alimentado pelo VRM digital da ASUS Digimais VRM com 8 fases. Aqui nós temos um dissipador sobre os MOSFETs para deixar eles bem geladinhos. Aqui na parte de cima nós temos o EPU, daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco sobre ele. Nós temos 2 conectores para alimentação do CPU, o EPS 8 pinos e o EPS 4 pinos, para você ter aí um fornecimento de energia bem grande para overclock extremo, inclusive, caso você seja um usuário extremo, ok? Uma coisa legal desse socket é que ele tem uma tecnologia da ASUS chamada OC Socket, que traz mais pinos. Então você tem pinos extras em relação aos sockets LGA 2011 V3 comuns. Segundo a fabricante, isso proporciona mais estabilidade no overclock, menos V-drop, que é o voltage drop, maiores frequências nas memórias, entre outras melhorias. A gente sabe que a plataforma X99 é voltada para entusiastas, e pensando nos entusiastas, a ASUS traz uma série de recursos e tecnologias para aprimorar o overclock, ou a economia de energia, ou a otimização e configuração das fãs, do áudio, enfim. Eu posso citar, por exemplo, o 5-Way Optimization. São 5 otimizações que a ASUS faz na placa-mãe através do software Dual Intelligent Processor, ou seja, são 2 processadores que estão na placa-mãe que são configurados para 2 funções distintas. Um é o TPU, Turbo V Processor Unit, que permite o overclock automático do processador da memória RAM, além de controle de energia avançado. Para quem está buscando uma melhor eficiência energética, a ASUS traz o EPU, Energy Processor Unit, que fica aqui na parte de cima da placa-mãe. Ele faz um controle, um gerenciamento dos recursos da placa-mãe como um todo, a fim de economizar energia. Nesse mesmo pacote tem ainda o Fan Expert 3, que controla as fãs,
Você pode, por exemplo, colocar as fãs no modo manual, no modo automático, fazer perfis pré-definidos, perfis custom, para deixar ela da forma que você quer. Tem também o Turbo App, que você pode configurar a rede, o áudio, para ter a melhor experiência possível com o seu hardware. E por fim, para os entusiastas de overclock, a ASUS traz o Digi+ Power Control, que aumenta o potencial de overclock, a estabilidade do sistema e a eficiência de energia. Então esses aqui são apenas alguns dos recursos que a ASUS traz voltados para os entusiastas e para os jogadores, no caso do Turbo App. Então na parte de memória nós temos 8 slots de memória, 4 de um lado e 4 do outro lado do processador, que suportam até 128 GB de memória DDR4 em até 3.333 MHz. Claro que overclockers vão poder subir um pouco mais que isso. E nós temos aqui o suporte à tecnologia Quad Channel, sendo essa uma das vantagens em relação a, por exemplo, Z170, que permite apenas o Dual Channel. Na parte de armazenamento nós temos aqui apenas 10 SATAs, então você pode utilizar aí à vontade seus HDs, né? Quem gosta de ter aqueles monte de HD, SSD, você vai ficar bem tranquilo aqui. Nós temos também duas SATA Express, que caso você utilize, você vai estar utilizando as SATAs do lado, então você vai perder duas SATAs se você usar o SATA Express. Nós temos aqui também a conexão U2 ou U.2 e o M.2, que suporta aí o tamanho de até 22.110. Trabalha no padrão PCI Express 3.0 X4, oferecendo até 32 gigabits por segundo. O U.2 a mesma coisa. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 slots PCI Express, ok? O primeiro slot ele é diferente dos outros. Observe que ele tem aqui uma parte de metal do lado. Ele não é de plástico como os outros. Por quê? A ASUS ela colocou um reforço metálico nesse slot a fim de proteger contra danos de acordo com a placa de vídeo que você coloca. Então, hoje a gente tem placa de vídeo grande, pesada, e ela acaba forçando o slot conforme o passar do tempo. Com esse reforço metálico, você tem mais proteção. Uma pena que não tem todos os slots, é apenas o primeiro slot que você tem esse reforço, ok? Então, o primeiro slot, ele é PCI Express X16, ele tem o tamanho do X16 e ele é eletricamente X16, conforme vocês podem olhar aqui na parte de trás, ok? O segundo slot, ele é PCI X1, nós temos aqui o PCI X16 fisicamente e eletricamente apenas X4. O terceiro slot, ele é fisicamente e eletricamente X16 e o quarto, fisicamente X16, eletricamente X8. Só que agora acontece o seguinte, de acordo com o CPU que você usa, você tem uma combinação diferente. Você pode usar CPUs que tem 24 lanes PCI Express, como o 5820K, ou você pode usar CPUs que tem 40 lanes, como o 5960X, ou por exemplo, o 6950X. Então como é que ficaria isso? Se você usar um CPU de 40 lanes PCI Express, você vai ter aqui X16 no primeiro slot e X16 se você usar uma segunda placa aqui. Se você usar uma terceira placa no último slot, você vai ter X8, X16, X8, ok? CPU de 24 linhas PCI Express, você vai ter X16 no primeiro com apenas uma placa. Se você colocar uma segunda placa aqui no quarto slot, você vai ter X16, X8. E se você colocar três placas, uma no primeiro, a outra no quarto, a outra no último slot, você vai ter X8, X8, X8. Então, em ambos os casos, a placa-mãe suporta Three-Way SLI e Three-Way Crossfire. Aqui na parte de baixo nós vemos o nada modesto áudio integrado Supreme FX, nós temos uma carenagem por cima dele. Aqui nós temos capacitores de áudio Nichicon japoneses, nós temos também dois amplificadores on-board, um excelente codec de áudio Realtek ALC1150 e várias tecnologias de isolamento a fim de minimizar a interferência, além do software Sonic Radar 2 para você controlar o áudio e otimizar esses recursos, ok? Aqui na parte de baixo, não menos importante, nós temos o botão de Power, o botão de Reset, nós temos o LED Debug e aqui na parte de cima nós temos o Mem OK. São opções que sempre vêm a calhar, né? Principalmente para quem utiliza bancada como eu, que não tem o botão conectado aqui nos readers, e o Mem OK é muito útil para você colocar os seus módulos de memória e já entrar na BIOS configurados nos clocks, nas frequências certinhas deles, ok? Nós temos aqui dois readers para USB 3, cada um permite dois USB 3.0, além de readers para USB 2.0 também. Então, são muitas USBs, né?
Aqui nós temos um botão para atualização de BIOS, nós temos aqui a porta PS2 para mouse e teclado combinadas, nós temos aqui a rede Gigabit Intel, que tem alguns recursos que vale a pena mencionar. Ela é controlada pelo chip Intel 128V, que promete uma menor sobrecarga no CPU e maiores taxas de transferências UTP e TCP. E sendo essa uma potencial fonte de surtos na placa-mãe, nós temos aqui uma tecnologia chamada LANguard, que protege fisicamente essa rede contra surtos e estática. E na parte de software, a ASUS implementa aqui o Game First, onde o usuário pode, por exemplo, atribuir prioridades de rede para os seus jogos a fim de minimizar o lag. Aqui nós vemos as duas conexões para o Wi-Fi, para você conectar aquele acessório que vem. Elas operam a 2.4 e 5 GHz de dual band. E nós temos aqui os tradicionais conectores para áudio pertencente aqui ao Supreme FX, ok? Então é isso. Esse é o overview básico da placa-mãe. Claro que nós temos outros vários detalhes que vocês podem conferir no manual da placa, caso vocês comprem, ou diretamente no site do fabricante, que eu vou deixar na descrição. Então vamos agora aos pontos que eu mais gostei. Nós temos aqui boas opções de conectividade, boas características, bons recursos para uma placa X99 high-end. O preço dela também está adequado para uma X99 ROG, atualmente na faixa dos $340, ou cerca de R$2.000 no Brasil. Um visual agressivo e uma qualidade de construção muito boa, ainda mais com esse primeiro slot reforçado. Uma pena que a ASUS colocou apenas no primeiro. Se você quiser ter outros slots reforçados, você vai ter que comprar uma placa-mãe superior a essa. E por fim, a interface UFBIOS, como de costume, é bem clean, bem intuitivo. Você pode ali, por exemplo, configurar o overclock automático do seu processador com perfis pré-definidos que ela já traz, ou você pode usar o EZTANE, que configura o processador e as memórias automaticamente de acordo com o seu gosto. E agora os pontos que eu não gostei. Eu já até comentei com vocês, apenas o primeiro slot é reforçado. Eu acredito que pelo preço da placa, pelo calibre dela, eu acho que seria legal se todos os slots também tivesse esse reforço metálico, especialmente útil para quem utiliza placas grandes e pesadas. E um último ponto que eu não gostei, o sistema de iluminação ele não salva de forma permanente e você não consegue fazer essa alteração pela BIOS. Então, se você desligar a sua máquina, o que você fez não vai estar mais funcionando. Então, se você colocou, por exemplo, a cor azul, quando você desligar a máquina vai ficar pulsando ali na cor laranja, que é a cor original, até que você entra novamente no Windows e aí ele volta a ativar o que você alterou. Então, eu acredito que um update de BIOS traga essa solução, caso esses LEDs possam ser configurados assim, tudo bem? Enfim, pessoal, em relação às placas X99 da ASUS já existentes, nós vemos que a Strix Game traz algumas melhorias, especialmente na qualidade de construção, como por exemplo o slot PCI Express metálico, além de pequenas outras melhorias e a ênfase no aspecto visual com o Aura RGB Lightning para quem gosta de LEDs. Fora disso, nós não temos outros recursos que justifiquem uma atualização da sua placa X99 para essa placa Strix Game, até porque as placas X99 que já existem também são compatíveis com CPUs Broadway, basta você fazer um upgrade na BIOS. Por exemplo, a minha X99 Pro também é compatível e já saiu o update lá no site da ASUS. Agora, se você não tem nenhuma placa-mãe X99 e você quer entrar no segmento entusiasta, então a X99 Game Strix é uma opção interessante a ser avaliada na faixa de preço dos R$2.000 e $340 nas lojas americanas. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão de vídeos aqui no canal e acesse os links que estão na descrição, os links dos parceiros, o link dessa placa e o link da ASUS Brasil que enviou pra gente testar aqui em primeira mão aqui no Brasil e no YouTube, tudo bem? Então, grande abraço para vocês, a gente se vê em breve em mais um vídeo no canal Peperaio Hardware. Fui!